Ulisses é o herói da Odisseia, poema fundador de toda a moderna prosa ocidental. É o número 1 da lista Forbes das individualidades de ficção mais ricas dos Estados Unidos. É uma das poucas personagens associadas à cultura ocidental que os países comunistas permitiram que persistisse. Tanto o Pai Natal como o Karl Marx têm espessas barbas brancas e acreditam em dar às pessoas o que elas querem sem olhar a custos. E o Pai Natal anda sempre vestido vermelho. Floricienta é uma telenovela argentina que conta a história da Cinderela. A telenovela tornou-se um êxito em países como Colômbia, Portugal, Chile, Brasil, México. Em Portugal, a adaptação ganhou o nome de Floribela. Hollywood levou ao grande ecrã inúmeros filmes, o melhor dos quais as aventuras de Robin Hood, tendo como protagonista Errol Flynn. Frankenstein foi ao mesmo tempo a primeira história de terror e a primeira história de ficção científica. Décadas antes de Edgar Allan Poe e Júlio Verne. Quando King Kong estreou, foi visto por 50 mil espectadores só no primeiro dia e faturou um recorde de $100 mil na primeira semana. Tarzan abriu as portas à definitiva máquina de fazer dinheiro de Hollywood. Gerou prolificamente toda uma indústria de mais de 2 dúzias de romances, nada menos de 40 filmes, bandas desenhadas, séries de rádio e televisão e mercadoria derivada, como roupa interior, brinquedos e lancheiras. A Guerra das Estrelas tinha os efeitos visuais e sonoros mais espantosos da época e tornou o realizador George Lucas um gigante de Hollywood. As aventuras de Luke Skywalker geraram mercadoria como nenhum outro filme. Milhares de brinquedos, pósteres, lancheiras. Em 1941, a banda desenhada de Batman vendia 800 mil exemplares por número. O regresso do Cavaleiro das Trevas contém monólogos pensativos que rivalizam com os clássicos do filme noir. Em Dr. Jekyll e Mr. Hyde, os atores deliciavam-se a explorar a alternância entre duas personalidades radicalmente diferentes. Há 2 décadas que o padrão da excelência masculina tem sido o aspecto de James Bond de smoking, enquanto o padrão dos smokings é fazer o homem parecer e sentir-se como James Bond. Fausto. Inspirou a Maldição de Fausto de Berlioz, cenas de Fausto de Goethe de Schumann, a Sinfonia número 8 de Mahler, Sinfonia de Fausto de Liszt, etc. A personagem de Drácula inspirou 250 filmes, 1000 romances, milhares de artigos e 4.000 clubes em todo o mundo. Nunca parou de ser editado. A certa altura, chegou a pensar-se que o romance original de Stoker seria o mais vendido de todos os tempos. A seguir à Bíblia. Citizen Kane continua a ser considerado o melhor filme que já se fez. Uma resistência notável no mundo efêmero do espetáculo. Um fim de valores, uma aterragem na lua, um grande slam, Stradivarius. Dr. Strangelove foi nomeado para os Oscars nas seguintes categorias: melhor filme, melhor realizador, melhor ator e melhor argumento adaptado. O computador HAL 9000 integra a lista do American Film Institute dos 50 maiores vilões em 100 anos de cinema. Foi o Ratinho Milheiro que lançou os alicerces financeiros do império de filmes, desenhos animados, programas televisivos e parques temáticos de Walt Disney. O Mickey é um ícone americano de tal modo estimado que os Estados Unidos alteraram as leis de direitos de autor só para o proteger. Durante a Segunda Guerra Mundial, o rato Mickey serviu o seu país como senha das forças aliadas. No dia D. A revista... Um realizador fracassado, numa tentativa desesperada, contrata uma atriz recém-desempregada, Anne Darrow, e embarcam num navio para o Oceano Índico. Aí encontram uma tribo de nativos que veneram um gorila gigante de nome Kong. King Kong liberta-se e destrói quase toda a cidade em busca da sua amada. Rapta e leva
até ao cimo do Empire State Building. Os militares atacam-no aí com os mais recentes aviões. Ferido, pousa a rapariga antes de cair por terra, morto. Quando o príncipe bateu à porta de Cinderela, a madrasta trancou a moça no sótão e deixou apenas que suas duas filhas feias experimentassem o sapatinho. As feiosas se esforçaram, encolheram os dedos, puseram azeite, farinha, mas nada do sapatinho de cristal servir. Foi quando um ajudante do príncipe viu que havia moça na janela do sótão da casa. Cinderela, então, experimentou o sapatinho. Mas antes mesmo que ele servisse em seus pés, o príncipe já tinha dentro do seu coração a certeza de que havia reencontrado o amor da sua vida. Cinderela e o príncipe se casaram em uma linda cerimónia e anos depois se tornariam rei e rainha, famosos pelo bom coração. Cinderela chegou mesmo a perdoar sua madrasta e suas irmãs. Cinderela e o príncipe foram felizes para sempre. Ulisses acabou por ser o fator decisivo no conflito porque concebeu o cavalo de Troia. Muitas batalhas os gregos venceram a conselho do grande Ulisses, apesar da sua baixa estatura. Algumas lendas diziam mesmo que era anão. O grande Ulisses vive numa terra em que neva sem parar. Vive com a sua mulher, um número infinito de doentes e 8 ou 9 renas voadoras. Na noite de Natal entrega brinquedos, doces e outros presentes, sem olhar a meios, rouba aos ricos para dar aos pobres. Era hábil no arco e flecha, vivia na floresta de Sherwood e era ajudado pelos seus amigos João Pequeno e Frei Tuck. Gostava de vaguear pela floresta e prezava a liberdade. Ficou imortalizado como Príncipe dos Ladrões. Robin Hood sacrifica o contacto com a família e a própria saúde. Dedica-se a criar um ser humano e, após 2 anos, Frankenstein obtém sucesso. Porém, enoja-se com a sua criação e abandona-a, fugindo. Mas o monstro entra no reino dos deuses para salvar a princesa e a galáxia do Império do Mal e do ameaçador Darth Vader. Luke Skywalker é ajudado por um sábio ancião, Obi-Wan Kenobi, um mestre das artes místicas. 15 dias depois, Dr. Jekyll, um homem íntegro, bem proporcionado, de rosto liso, cerca de 50 anos, confessa numa carta ter ingerido um composto que ocasionou o aparecimento de um outro eu dentro de si, Mr. Hyde, pura essência maléfica. Hyde era repugnante, um sujeito mau, entregue ao pecado, o assassino. Nas suas aventuras, é descrito como um homem alto, moreno, de olhar penetrante, viril, porte atlético e sedutor, com idade estimada entre 33 e 40 anos, apreciador de vodka martini. Batido, não mexido. Que combate o mal pelo mundo ao serviço do governo de Sua Majestade, sempre com charme, elegância e cercado de belas mulheres, apresentando-se sempre com a famosa frase: "My name is Bond, James Bond." Robin Hood, riding through the glen. Robin Hood, with his band of men. Feared by the bad, loved by the good. Robin Hood, Robin Hood, Robin Hood. He called the greatest option to have stations called the spacewalkers, Jimmy and Danny Davis, in their spacesuits. To television.